mas foi migrando também para outras redes sociais que se tornaram, por outras razões, fascinantes entre nós. O que eu quero discutir, na verdade, com vocês é a ideia de que o fascínio pelas redes sociais tem algumas razões de ser. Tá? Então, eu quero apontar 3 razões para o nosso fascínio. Podia botar isso. Deixa o menininho ali. Acho que, de alguma maneira, todos nós somos mais ou menos como essas 2 crianças fascinadas pela rede. E por que a rede nos fascina tanto? Ela nos fascina, eu quero destacar 3 razões, que podem ser centradas em 3 verbos de ação. Porque hoje, as redes sociais digitais, são espaços para participar, colaborar e compartilhar. Tem várias outras ações, eu quero destacar essas 3 nessa fala. E quero apontar que essas 3 ações, participar, colaborar e compartilhar, tem várias consequências fascinantes na nossa vida. Eu vou destacar 2 dessas consequências, super fascinantes. A visibilidade na rede e a popularidade na rede. Né? De um modo geral, as pessoas continuam bastante interessadas em ampliar em encontrar estratégias para ampliar a sua visibilidade na rede e, ao mesmo tempo, aumentar a sua popularidade. As pessoas que vivenciam intensamente espaços de redes sociais digitais, como Orkut, Facebook, Google+, Twitter, etc., devem ter observado as estratégias que circulam nessas redes para que cada indivíduo se torne não só mais visível, mas popular nas redes. Então, é toda uma dimensão de fascínio. O que eu faço tem que repercutir diretamente na rede e tem que voltar e repercutir na minha vida. Bom, a ideia que perpassa todo esse discurso que eu quero desenvolver não pode ser outro, está ligada à relação de consumo, claro, mas com uma concepção bastante diferente do consumo, né? Até há pouco tempo atrás, a gente entendia que o consumo significava poucas empresas produzindo e colocando no mercado determinados produtos que iriam ser consumidos por uma maioria, né? O Baudrillard tem um livro lindo chamado A Sombra das Maiorias Silenciosas. Então, parece que faríamos parte dessa maioria silenciosa e não nos restaria outra alternativa para participar do mundo a não ser consumir os produtos. Hoje nós continuamos uma sociedade capitalista, consumista, etc., mas a dimensão de consumo é completamente diferente. Porque a ideia básica agora é que eu, você, todos nós, eu estou usando uma expressão que uma professora do Rio de Janeiro, a Paula Sibilia, usa bastante, agora eu, você, todos nós consumimos, mas nós não queremos apenas consumir as coisas. Nós queremos produzir e difundir ideias, produtos, né, impressões, opiniões, né? Nós queremos produzir, queremos participar, portanto, com a produção, queremos colaborar e difundir tudo isso, queremos compartilhar com as coisas. Então, essa ideia é bacana, porque quando a gente pensa em Web 2.0, agora já se fala em Web 2.3, no Japão já se fala em Web 5.0, quando a gente pensa nesses tempos de cibercultura avançada, a ideia básica é que nós somos estimulados cada vez mais por esses ambientes de redes a misturar essas ações de participar, colaborar e compartilhar. E a forma de fazer essas ações é quase sempre ampliando a exposição de si mesmo. Né? Então, é preciso ocupar esses espaços de rede para narrar as experiências, os modos de vida, os comportamentos, os valores, as opiniões. Numa expressão direta, é a ideia de que nós vivemos uma época de uma incontinência verbal quase que absoluta. Se durante tantos anos nós fomos ouvintes e telespectadores, a ideia agora é que nós somos falantes e as redes abrem espaços de fala o tempo inteiro, e se todos se tornam falantes, todos se tornam autores, todos têm um produto para mostrar, tem um jeito diferente que cada um tenta descobrir para mostrar a si mesmo, e ao fazer isso, ao exibir, ao promover aquilo que a Paula Sibilia chama de um show do eu na rede, e principalmente nas redes sociais, garantimos
como consequência, a visibilidade e a popularidade, que passam a ser valores dos mais celebrados da vida contemporânea. A ideia, portanto, por trás é assim: acabou o tempo do anonimato, do segredo, do indivíduo que fica guardadinho na sua casa, recolhido, tímido. Agora não tem mais espaço para essas coisas, nem para essas pessoas, né? A timidez foi convertida em exibição, né, em propaganda de si o tempo inteiro, e agora a gente não tem mais espaço para o recolhimento. A gente só tem espaço, né, para publicidade. Bom, com tudo isso, tem vários autores, e aí eu não vou me deter muito neles e falando especificamente, mas é a ideia de que agora nós vivemos uma civilização do desejo, e que essa civilização do desejo, ela é altamente sedutora, porque ela envolve a todos os sujeitos. Talvez uma das características principais da internet, como nós conhecemos hoje, e aí é interessante também lembrar disso, fazer uma... Não vou fazer aqui, mas é lembrar que a internet tem uma história, apesar de tão pouco tempo. Eu adoro aquelas piadinhas que circulam na internet, do tipo assim: eu sou do tempo que não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. Então, se a gente imagina assim, 3 anos atrás, né, dá para fazer uma lista, né, com mais de 100, 200 itens de coisas que não tinham e que hoje fazem parte obrigatoriamente da nossa vida, e nós nos perguntamos como é possível, como era possível viver há tão pouco tempo atrás sem nada disso. Uma delas é sem estar conectado o tempo inteiro. Então, hoje a ideia é de que parece que não se pode mais viver sem estar conectados. E se vocês observarem, por exemplo, a rápida popularização das tecnologias móveis, inclusive num país com tantos problemas de pobreza como o nosso, a popularização dos smartphones, por exemplo, né, assim, em um ano, praticamente assim, metade dos aparelhos no Brasil foram substituídos e todo mundo tem um smartphone, ou quase todo mundo tem. E a ideia, algumas pesquisas recentes falam em quase 70%, né, dos aparelhos vendidos o ano passado já foram de smartphone. A ideia é que com as tecnologias móveis é preciso estar conectado o tempo inteiro. E a pergunta não é, bom, por que está conectado? Estar conectado o tempo inteiro não resulta absolutamente em nada se estar conectado não for a possibilidade de estar fazendo coisas, né? Então, o bacana dessa história é que, ao estar conectados, são milhares de pessoas o tempo inteiro fazendo coisas. Na palestra de ontem, vocês viram o Sérgio Amadeu falando do software, da criação, das políticas, da militância, né, etc., de grupos, de determinados grupos específicos. E vocês devem ter observado que quando ele falava dos hackers, boa parte da fala foi para dizer o seguinte: agora nós vivemos numa cultura hacker. É cada um de nós que vai adotando os valores dessa cultura. Então, ninguém precisa ser um grande especialista em informática, ou aquele indivíduo que é, né, o carinha que vai fazer todos os programas. Não se trata mais disso. Se trata de uma cultura, de um modo de ser que traduz uma participação ativa, né, e o desejo de compartilhar, né, das coisas. Então, é bacana quando a gente percebe essa noção da civilização do desejo, porque essa civilização do desejo é que vai potencializar entre nós cada vez mais o fascínio. O próprio diria que, disse lá algumas décadas atrás, que o que caracterizava o fascínio é que ele não era um modo de ser estanque. A cada vez nós tínhamos instrumentos diferentes, e aí se vocês imaginarem os programas de televisão, mas depois a publicidade, a cada vez você tem um elemento que potencializa em nós, né, o fascínio pelas redes, pelas tecnologias de comunicação de massa naquela época. Agora o que nós temos é um fascínio cada vez maior por essas tecnologias de participação. E uma das características dessas tecnologias móveis de participação é porque agora a ideia é: eu, você, todos nós somos fascinados porque nós fazemos as coisas acontecerem. E fazemos juntos, porque o meu fazer está conectado com o fazer do outro, e o fazer do outro implica numa rede de compartilhamento das coisas. Se vocês observarem, por exemplo, eu escuto que uma das características, ou um dos motivos pelos quais as redes sociais digitais são tão fascinantes entre nós, é porque agora nós temos comportamentos inusitados que nos permitem, por exemplo,
não ter mais um lapso de tempo entre o registro de uma experiência e a narração dessa experiência. Então, por exemplo, há algum tempo atrás, a gente vivia alguma coisa, fazia uma viagem, por exemplo, ia a um determinado lugar, fazia uma imagem, registrava uma imagem, fazia uma fotografia, e todo mundo conhece esse processo, né? Alguns dias depois, levava lá numa determinada lojinha para revelar o filme, recebia alguns dias depois, né? Fazia um álbum, e o álbum de fotografia ficava restrito a pessoas da nossa convivência mais íntima, aos amigos, aos familiares, sempre num grupo muito restrito. É incrível como, em pouquíssimo tempo, né, alguns anos, essa prática foi completamente abolida, porque uma outra mais fascinante se instalou entre nós. Essa outra mais fascinante significa, não faz mais sentido hoje fazer uma fotografia se essa fotografia não for compartilhada imediatamente pelas redes sociais. Né? Então tem uma imediaticidade do compartilhamento e um alcance também extraordinário. Se antes eu podia compartilhar a minha experiência, a minha imagem com pequenas pessoas, agora eu não tenho mais ideia de como é isso. Né? O alcance, a ideia das redes é muito essa, de que ao publicar uma imagem ou um relato, e aí quando eu penso no relato, nas narrativas, eu estou pensando nos relatos textuais, nos relatos fotográficos, nos relatos videográficos. Então a gente tem hoje 1000 maneiras, né, de fazer narrativas de si, das suas experiências, mas o bacana é que quando você compartilha numa rede, o outro que gosta daquilo compartilha o mesmo nas suas redes, e isso vai numa escala aí que a gente poderia dizer, sem correr risco de equívoco, né, praticamente infinita. Isso nos permite, por exemplo, né, mais visibilidade, né, e as pessoas são cada vez mais fascinadas por isso. É muito engraçado, vocês já devem ter ouvido reclamações diversas no Twitter e no Facebook, por exemplo, quando alguém posta, né, alguma coisa e em poucos instantes dezenas de pessoas não comentam o que foi postado. Né? É motivo de frustração e isso pode garantir anos de terapias para pessoas serem ignoradas nas redes sociais. E volta e meia tem gente reclamando disso. Uma das pessoas que reclamou isso de uma forma fascinante há poucos dias foi Aguinaldo Silva no Twitter. Todo mundo conhece Aguinaldo Silva, autor de novela. Né? Aguinaldo Silva, eu não sei dizer exatamente quantos, mas ele tem em torno aí de pelo menos umas 400 mil pessoas no Twitter. Né? E o blog dele é um dos blogs mais acessados diariamente no país. Então ele tem uma audiência incrível. E ele fez uma postagem, isso tem umas 2 semanas, uma postagem no Twitter, e uma meia hora depois ele fez uma outra reclamando. E a reclamação era dizendo o seguinte, de que adianta ter 400 e tantos mil seguidores se a gente posta alguma coisa e ninguém retuita. E aí ele concluía a frase, essa gente não serve nem para dar ibope. Né? A frase é bacana, porque a ideia é essa mesmo. Né? Isso caracteriza a nossa vida. Não basta narrar as nossas experiências e os nossos gostos, etc. e tal. As nossas narrativas têm que acontecer por meio de replicações diversas e de comentários diversos. Então, uma das coisas fascinantes da rede também, das redes sociais digitais, é que elas têm essa característica de que o indivíduo fala, né? Mas ele quer também que a fala dele repercute. É preciso que os outros também comentem, né, sobre aquilo. Ou seja, ocupar essa esfera pública tem um pressuposto necessário. O pressuposto não é simplesmente eu mostro e está aqui. O pressuposto é preciso gerar debate. É preciso gerar confusões diversas. É preciso gerar um disse-me-disse que alimenta a profusão de ideias. Né? O último livro traduzido aqui no Brasil do Pierre Levy, chamado O Futuro da Internet, feito com André Lemos, lá da Bahia, eles discutem a ideia de uma cibercidadania, e uma das características da cibercidadania é a participação intensa nas narrativas que acontecem hoje. Né? Então, são demandas fascinantes de participação. Quando eu estava dizendo que aqueles 3 verbos, participar, colaborar e compartilhar, eles sintetizam de alguma maneira a nossa experiência hoje,
é porque esses 3 verbos, eles mostram o modo de ser de cada um de nós. E às vezes, mais importante do que simplesmente produzir e fazer de fato uma narrativa, é estar sintonizado ou estar conectado nas múltiplas narrativas que me interessam. E aí tem que participar. Ou seja, essa é uma outra característica dessa cibercultura avançada. As narrativas não chegam para nós mais prontas, fechadas, como alguém que no século XIX escrevia um romance e a história chegava fechada, pronta, encadernada nas nossas mãos. E a gente se recolhia e isoladamente também lia aquela história. A ideia agora é exatamente outra. As nossas histórias são narradas de forma aberta e essas histórias solicitam as interferências dos outros indivíduos, dos amigos e dos não amigos, né, se é que é possível falar em não amigos mais hoje nas nossas redes. É muito engraçado, por exemplo, ver como uma postagem nossa pode ser retweetada por gente que não participa, né, do nosso grupo de seguidores e de seguidos, por exemplo. Né? Porque a ideia é que as narrativas não estão mais amarradas a grupos fechados, mas elas devem circular livremente, da mesma maneira como os nossos comentários, as nossas opiniões, as nossas intrigas e confusões diversas na rede. Tudo isso possibilita, portanto, a ideia de que colaborar não significa apenas interferir na narrativa do outro, mas significa, sobretudo, acatar e receber com uma certa tranquilidade as interferências dos outros nas minhas narrativas. É por isso que, quando nós falamos das redes sociais digitais como um espaço de excelente de esfera pública agora, é essa ideia de que as narrativas elas só têm sentido na esfera pública quando submetidas a uma dinâmica de fato pública. Então isso significa que quando se diz que o que caracteriza a nossa época é a ideia de que nós somos estimulados o tempo inteiro e fascinados por esse modelo, por esse jeito de ser da participação, tudo isso quer dizer que nós nos colocamos como agente, como narrador, como publicador, como falante, mas, sobretudo, como um sujeito que intercambia, que promove intercâmbios com os outros em público. E essa é uma outra característica também fundamental. É diferente da nossa antiga época de usos de e-mails, onde nós podíamos participar de uma lista de discussão, né, que também era pública, né, mas que ficava restrita aos participantes da lista, que nós tínhamos tempo, por exemplo, para articular a resposta que ia ser enviada para as listas. Nos blogs ainda é desse jeito. Né? A gente pode articular, né, pensar, repensar. O que está agora em questão é que tudo isso tem que ser feito, esse fascínio da participação, instantaneamente. Então, a narrativa acontece na dinâmica das interferências, e não mais num sujeito narrador que elabora, né, a sua narração. Agora o indivíduo, necessariamente, ele nem se dá conta em si da narrativa que foi feita. Ele se dá conta a partir ou por intermédio dos comentários, das interferências dos outros. Veja o que acontece quando a gente publica fotos e vídeos em qualquer uma das redes sociais. Bom, tudo isso potencializa ideias diversas de que essas ações são fascinantes, porque cada um de nós já foi, eu, você, todos nós, fascinados, ou já somos seduzidos por uma ideia que é a da espetacularização de si. Né? Mostrar-se integralmente, em tempo inteiro na rede. E aí, gente, tem um problema sério. Quando eu estou dizendo que o indivíduo é estimulado a se mostrar o tempo inteiro na rede, o contraponto disso é noção de segurança, de privacidade, e as pessoas têm verdadeiros chiliques com essas coisas todas. É claro que ontem, na fala do Sérgio Amadeu, se discutia como determinadas empresas, e o perigo social isso, quando determinadas empresas têm a posse das informações e usam dessas informações como querem, e que, portanto, podem violar direitos das pessoas. Isso é uma coisa. A outra é cada sujeito estimulado a se mostrar na rede o tempo inteiro, a narrar as suas experiências, e, o contraponto disso,
uma suposta preocupação com privacidade. E aí, ao meu ver, um dos problemas sérios da nossa época é que muita gente se estremece fazendo discursos de privacidade, quando, na verdade, nós, ou a maioria de nós, não está mais preocupado com privacidade. Me parece que valores como intimidade, vida privada, segredos, o que deve ser guardado, etc., são valores de uma outra época. São valores da modernidade. Nós temos inúmeros autores, grandes filósofos, que escreveram tratados belíssimos, né, desse modo de vida numa época em que era possível cultuar segredos, espaços privados e vida privada. Desde os anos 50 que Habermas fala de esfera pública, de se ocupar a esfera pública, e Habermas diz que, nos anos 60, né, antigamente a gente tremia, né, com a ideia de que a esfera pública invadisse a privacidade. E como muitos de nós vivenciamos ou conhecemos histórias de governos ditatoriais, esse medo de que a esfera pública invadisse a nossa privacidade foi muito cruel para muitos de nós. Nos anos 60, Habermas já dizia que o que estava acontecendo era exatamente o contrário. O que acontecia agora é que a esfera pública, a esfera privada, invadiu, né, a esfera pública. E que agora não tinha mais quase nada da ordem do privado. Tudo tinha se transformado em esfera pública. Dito de outra maneira, nós cultuamos alguns elementos de esfera privada com a única finalidade de promover o tititi na esfera pública. Vejam, eu adoro essa ideia. Eu sei que ela é bastante complicada, porque eu não estou defendendo aqui que as pessoas não têm que ter cuidado e responsabilidade naquilo que fala de si nas redes. Eu não estou dizendo que não é preciso orientar as pessoas para um uso mais seguro da rede, né? Mas o que eu quero dizer é que esses valores de privacidade, de intimidade, de segredos, etc., fazem parte de um outro mundo que antecede, no mínimo, a essa experiência de vida conectada de cibercultura. Porque os valores que são próprios da cibercultura são os opostos a esses da privacidade. São aqueles ligados à exibição de si, à publicização do sujeito, ao indivíduo conectado o tempo inteiro, que promove narrativas de si o tempo inteiro. Né? É preciso entender esse contexto, né, de mudanças de perspectivas. É claro que eu não entendo que as coisas são estanques, que antes tinha privacidade e que agora só tem exposição de si. Nós sabemos que as coisas não são assim. Elas se misturam, elas se embaralham, e ainda bem que é possível vivenciar com esses valores embaralhados e misturados. Mas é preciso entender determinadas dimensões daquilo que caracterizam melhor a nossa época. E o que eu estou dizendo é que o que caracteriza a nossa época é essa condição da exibição narrativa do sujeito. E que essa condição narrativa exibicionista do sujeito é uma das razões do fascínio que nós temos pela internet, ou pela vida conectada, ou pelas redes sociais digitais. Com todos os problemas, evidentemente, que enfrentamos em decorrência dessa exposição. Portanto, falar de compartilhamento é muito fácil apenas compartilhar aquilo que já é da ordem pública. O que movimenta nas redes sociais o compartilhamento é o compartilhamento da vida privada. E aí é bacana perceber isso, que é preciso cultuar o privado, não porque se quer manter o privado no privado. Se cultua o privado para ter elementos mais fortes de visibilidade e de sedução pública. E aí eu vou contar um exemplo, vou contar uma historinha para vocês, que é um exemplo que me fascina muito. Todos vocês conhecem a Titiolina, né? A Titiolina foi a vida inteira, foi deputada italiana, e a Titiolina passou a vida pública dela, né, fazendo os filmes eróticos. A Titiolina continua fazendo filmes eróticos. E o ano passado ela lançou um filme no finalzinho do ano, já era final de outubro, começo de novembro, e ela deu uma entrevista incrível para falar do novo filme. E a entrevista, na verdade, é assim, ela está casada já há algum tempo e ela faz filmes eróticos com o marido. Né? E a jornalista perguntava, então, e agora ela só transa com o marido para fazer os filmes. E a jornalista perguntava para ela como é que é transar com o marido no estúdio. E ela não entendia a pergunta.
E a jornalista refazia a pergunta. Não, eu quero saber se tem diferença, por exemplo, entre transar o casal apaixonado que transa em casa e o mesmo casal que transa no estúdio. E ela continuava dizendo, eu não entendo a pergunta. O que você quer saber exatamente? E a jornalista repetia a pergunta com algumas variações diferentes. E depois ela ria, pedia desculpa à jornalista, dizendo que, claro, que desde o começo ela estava entendendo, ela queria era que a jornalista conseguisse expor um pouco melhor a questão, porque o que ela tinha para dizer era o seguinte: que história é essa de transar em casa? Não tem transa em casa. E aí a jornalista ficava perguntando, como? Você não transa mais com seu marido em casa? E ela, não. E a outra ficava, claro, indignada, né? E aí vai a coisa da entrevista. Mas, em síntese, a ideia dela era o seguinte: transar em casa, para quê, se ninguém vai ver? A pergunta é exemplar. Né? E isso é bacana porque a transa, nós sempre colocamos a transa no âmbito da intimidade, da privacidade, do casal apaixonado, trancado entre quatro paredes, né? No momento íntimo e coisa e tal. Isso é da ordem da intimidade. O que a Titiolina dizia é o seguinte: nunca foi. E na vida dela, nunca foi mesmo. Na vida dela, né? Esse suposto ato de intimidade sempre aconteceu diante das câmeras para o fascínio de milhares de pessoas. Sempre foi público. Esse exemplo me é precioso porque ele é radical para mostrar como todas as nossas, ou quase todas as nossas experiências do âmbito do privado, elas só podem ser cultuadas hoje como dimensão daquilo que vai causar o burburinho e o borbulhamento na esfera pública. Né? Então isso vale para qualquer outra coisa que vocês conseguirem imaginar que faz parte da ordem, né, do privado. E aí, a questão bacana é o seguinte: e por que nós vivemos assim? Né? Nós vivemos assim porque é fascinante. Né? Porque nós adoramos, né, os comentários, as respostas. É um novo jeito de afirmação do sujeito. E aí é bacana, porque a gente pode enveredar para várias coisas aí do passado, como era que os sujeitos se afirmavam, né, e coisa e tal. Agora, é essa dimensão de levar a vida privada por meio de diversas narrativas para a esfera pública, é isto aí que constrói o nosso jeito fascinante de ser. É por isso que, às vezes, é preciso inventar segredos. As nossas supostas ou pseudo-celebridades midiáticas quase sempre fabricam segredos para ter narrativas bombásticas na rede. Quem é fissuradinho aí no Twitter, por exemplo, deve seguir pessoas que adoram fazer comentários do tipo assim: daqui a pouco eu vou revelar um segredo. Ora, se alguém diz um negócio desse, primeiro que alguém que eu sigo, que eu gosto, que aparece muito, que já é uma pessoa pública, diz que daqui a pouco vai revelar um segredo, acabe o mundo, mas eu não saio dali de jeito nenhum, eu não desligo aquele negocinho de jeito nenhum, porque eu quero saber qual é o segredo. E eu não quero saber só o segredo que vai ser narrado, eu quero saber também toda a repercussão do segredo. Eu não quero saber simplesmente a repercussão dos outros sobre o segredo. Eu quero me ver na repercussão desse segredo também. Então tem ferramentas incríveis e simples de uso em qualquer uma das redes sociais para a gente rastrear, por exemplo, o que foi comentado sobre determinado tema, sobre determinada postagem, etc. Porque tudo que foi comentado faz parte, né, desse burburinho, faz parte da própria estratégia fascinante de narrativas de si. Bom, e tudo isso por quê? Porque perseguir visibilidade é uma característica da nossa época. Né? Talvez não tenha sido em outras épocas. Ou talvez a visibilidade em outras épocas tenha sido de outra ordem. Tinha visibilidade, né? Mas era de outra ordem. Por exemplo, as pessoas que sempre trabalharam na mídia, os atores, as atrizes, os cantores, sempre viveram de visibilidade. Né? Mas não dá para comparar a visibilidade dos anos 20 com a visibilidade nossa.
porque aquela visibilidade precisava ser construída durante anos para atingir um determinado grupo de pessoas, com barreiras linguísticas, né, com barreiras diversas, né, sobre determinadas coisas. Quem viu o filme que ganhou o Oscar esse ano, esqueci o nome, alguém lembra? O Artista. Né? Um dos conflitos imensos do Artista é exatamente quando chega a voz no cinema, porque tipo assim, bom, mas e agora a gente vai ter que enfrentar uma barreira linguística, cada país fala uma língua, e se a gente faz um filme falado, fala para essa população e não para outra. Isso gera um problema. Claro que depois a gente sabe como é que esse problema foi solucionado. Mas assim, é um problema. O que a gente tem agora é de uma outra ordem, de uma visibilidade que faz com que um sujeito anônimo se torne uma celebridade das mais badaladas em questão de minutos na rede. Sem construções profissionais. Isto é, sem um empresário, né, sem uma empresa, sem uma agência de divulgação, esses canais tradicionais todos. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu há alguns meses atrás com a história da Luísa que veio do Canadá. Né? Como uma brincadeirinha como aquela se tornou um fenômeno na internet e a Luísa se tornou a celebridade daquele instante. Então é bacana perceber como uma anônima, por uma postagem, por uma brincadeira, por um comentário que a pessoa nem se dá conta do que está fazendo, aquilo ganha uma repercussão, tanto para fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva na vida de um sujeito, quanto também para detonar com a vida de um sujeito, ou de um grupo, ou de uma empresa, e por aí vai. Mas a ideia é que agora, quando nós pensamos na visibilidade, ou quando as pessoas perseguem visibilidade, é porque a visibilidade se tornou, por excelência, a forma de relacionamento entre as pessoas. As pessoas se relacionam umas com as outras a partir do critério da visibilidade. Portanto, né, criar estratégias de aparecimento. Bom, quando eu estava falando de que o contraponto disso é esse bando de gente esperneando e falando de privacidade, numa época que todo mundo só quer se exibir o tempo inteiro, é bacana recorrer, e eu fiz isso quando eu estava escrevendo o texto, a definição que aparece na Wikipédia brasileira sobre privacidade. E a definição que está lá, que é muito diferente das definições de qualquer outros dicionários mais tradicionais que a gente pode usar. A definição que está na Wikipédia diz o seguinte: privacidade é a habilidade de uma pessoa em administrar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si na internet. É isso que é privacidade. Olha que bacana. Né? E isso é interessante, porque assim, os conceitos praticamente continuam os mesmos, mas significam coisas diferentes. Né? Os conceitos também são dinâmicos, como as palavras, e elas ganham, dentro de certas culturas, de certos contextos, significados diferentes. Então agora é isso. Vou repetir. Privacidade é a habilidade de uma pessoa em administrar a exposição, a disponibilidade de informação acerca de si na internet. Né? Por isso que tudo isso está ligado e tem a ver com educação. Né? Porque continua sendo um desafio para cada um de nós, né? Para mim, para você, para todos nós, é um aprendizado a administrar a exposição, administrar a visibilidade na rede, para que a visibilidade não seja danosa de qualquer maneira para cada um de nós. Né? Então, assim, tem coisas aí diversas. Não evite botar foto desse jeito, evite fazer comentários daquele jeito. Tem as regrinhas todas de etiqueta que devem ser seguidas para que as pessoas, né, evitem confusões. Mas, às vezes, é preciso criar confusão. Às vezes é preciso criar uma confusão porque é por meio dela que a visibilidade acontece e é por meio dessa visibilidade que os relacionamentos vão acontecer. Né? Algum tempo atrás, quando o Bussunda ainda era vivo, lá no Caceta e Planeta, um dos últimos quadros gravados pelo Bussunda, ele fazia um deputado corrupto que ia conversar com Fátima Bernardes e com o William Bonner, os dois apresentadores da época do Jornal Nacional, e com aquele jeito todo escrachado e bacana do Bussunda, a discussão deles era dando uma baixa nos dois,
E ele dizia o seguinte: porra, tem 6 meses que eu estou tentando emplacar o meu escândalo aqui no Jornal Nacional e eu não consigo, porque vem outro deputado e emplaca o escândalo dele. O escândalo de corrupção. O que estava nessa ordem? É que é preciso promover um escândalo, porque a promoção do escândalo, da corrupção, é uma forma de visibilidade política também. E hoje tem muito cientista político dizendo, por exemplo, que não importa o meio, a visibilidade é que é interessante. Na hora da eleição, o eleitor vota em quem ele lembra. E um escândalo, às vezes, é necessário para que o eleitor lembre do fulano. Gente, isso parece ser uma contradição, uma coisa absurda se a gente levar em consideração princípios éticos e coisa e tal, tudo que a gente aprendeu aí tradicionalmente. O que está em questão agora é que às vezes é preciso inventar narrativas, às vezes é preciso inventar experiências que não foram vividas, às vezes é preciso promover confusões e escândalos para que a visibilidade de fato aconteça. E visibilidade significa popularidade. E popularidade significa chances diversas na vida de uma determinada pessoa. E aí é preciso, claro, aprender de alguma maneira a administrar esse jogo entre o que deveria ser da esfera privada nesse domínio quase que absoluto da esfera pública. Isso significa que existe um tráfego intenso, cada vez maior, entre essa chamada vida privada e essa também chamada vida pública, que mostra que a intenção agora é uma só: revelar-se. E aí é bacana quando a Paula Sibilia fala de que cada sujeito, eu, você, todos nós, somos seduzidos e somos fascinados pela possibilidade de promover um show do eu, o show de si mesmo. Então esse é o contexto básico dessas condições. Significa, para lembrar de um título de um livro da Susan Sontag, agora vivemos assim. E viver assim é fascinante, pelo menos para a maioria das pessoas que estão cada vez mais envolvidas com isso. Bom, todo esse discurso nos permite, portanto, chegar a um apanhado aí de conclusões, e eu vou destacar apenas algumas delas, praticamente 3 conclusões. A primeira é essa, de que agora, em toda parte, exalta-se o fazer falar e mostrar-se como um modo de emancipação dos sujeitos. Quando a gente fala das liberdades, em cultuar as liberdades, a forma de vivenciar as liberdades... A forma de vivenciar as liberdades implica, portanto, nessa condição da narração baseada aí numa sofreguidão narrativa em que cada um agora se coloca no âmbito público. Isso significa que agora é preciso oferecer a nossa vida nas redes sociais digitais, também de forma transparente, lisa, brilhosa, para o consumo extravagante das maiorias borbulhantes. Quando se fala do consumo agora, e todos nós somos consumidores, é nessa dimensão do consumo. O Gilles Lipovetsky, que é um francês, tem trabalhado muito com essa dimensão, ele chama de terceiro estágio do consumo. O primeiro é aquele bem antigo lá da Revolução Industrial, você tem um produto e você compra um produto, é isso que é consumo. Depois você tem um outro estágio aí da época da televisão, onde a publicidade determina as necessidades de consumo. E agora ele fala desse último estágio do consumo, em que as pessoas, por meio das narrativas de si, criam os ambientes mais extraordinários e fascinantes para o consumo de si. Agora é o sujeito que é consumido de diversas maneiras nas suas múltiplas narrativas. Essa é a primeira conclusão. A segunda é que determinadas expressões, esse modo de ser da visibilidade só se torna possível porque nós temos uma infraestrutura tecnológica que dá conta de tudo isso. E essa infraestrutura, claro, passa pelas tecnologias móveis. Hoje todos nós saímos e nos colocamos em público armados de webcam, todos nós somos paparazzi, todos nós flagramos acontecimentos e narramos documentadamente os acontecimentos. Quer dizer, não basta, por exemplo, estar num lugar e dizer que viu determinada pessoa. Imediatamente é preciso fazer uma foto e mostrar que a pessoa estava ali.
Não basta dizer que um acidente aconteceu em determinado lugar. Né? No mínimo, você faz um vídeo, já entrevista pessoas, já faz um pequeno documentário, e é isso que tem que ser compartilhado. Então, esse contexto de vida, esse vivemos assim agora, é decorrente também de uma possibilidade tecnológica que antes não existia. Esse é um dado muito bacana que o Pierre Levy discute no último livro. Não é que as pessoas antes não quisessem participar, colaborar e compartilhar. As pessoas sempre gostaram de fazer isso. É que cada tecnologia caminha na direção de permitir essas ações de forma mais intensa. Então, no passado, fazíamos essas 3 ações também, de forma restrita, de forma limitada, em pequenos grupos, etc. Agora nós temos uma tecnologia conectiva que permite, portanto, fazer com que, né, esse modo de vida aconteça. A outra conclusão, claro, tem a ver com aquele conceito inicial que eu tinha mostrado para vocês, de que agora quase que só é possível falar de intimidade na esfera pública. Tá? E aí a gente pode falar um pouco no rastro daquela coisa da inteligência coletiva, do Levy, etc., que também tem uma intimidade hoje que ela é construída publicamente, porque ela é construída à medida que ela é narrada. E aí um dado curioso é o seguinte: os autores de novela de 2 décadas atrás praticamente faziam a novela inteira. Né? E a novela era fechada. Todo mundo sabe que não é assim que funciona. A novela começa hoje com 5, 6 capítulos pronto. E à medida que a reação vai acontecendo do público, os personagens ganham destaque, os personagens desaparecem, histórias secundárias viram histórias principais, histórias que eram principais e não caíram no gosto do público somem. Então, assim, a ideia de participação pública, de ibope, de coisa e tal, determina o andamento da história. Nas histórias privadas, ou nas histórias íntimas que cada um de nós conta, é um pouco dessa maneira também. É incrível como as pessoas descobrem jeitos para fazer com que as suas narrativas repercutem. Então, se eu falo sobre determinadas coisas no Twitter, e isso só serve para eu perder seguidores, significa que aquele tipo de narrativa não agrada e que eu devo evitar aquele tipo de narrativa. O contrário também acontece. As pessoas descobrem que falar de determinadas coisas e falar de determinados jeitos sobre determinadas coisas criam popularidades e ganha seguidores e ganha comentadores, né? E as coisas acontecem. Isso cria também um jeito de ser, porque as narrativas acontecem, né, à medida que o outro interfere e faz. Quer dizer, é uma construção de fato coletiva da narrativa e é uma construção coletiva da nossa intimidade, da nossa narrativa privada. Então é bacana perceber que, de fato, nós vivemos uma época em que a intimidade não é mais construída no privado para o consumo privado. Agora, nós vivemos uma época de intimidades construídas publicamente para o consumo público. Essa parece ser uma finalidade meio que incontestável. Uma outra condição, e aí a última conclusão que eu quero trazer para vocês, é a ideia de que em vários momentos, e Sérgio Amadeu falou muito disso ontem, aparecem projetos os mais diversos de políticos tentando controlar, intimidar, cercear liberdades diversas na internet. Mas não só políticas, tem muitas também escolares, e aí nós conhecemos aquela história, parece que é muito mais confortável para muitos gestores escolares também proibir o uso de site, não deixar crianças utilizarem, etc. E aí os pais entram nessa também, que de repente é preciso colocar filtro em todos os lugares, é preciso, né, orientar para que a exposição não aconteça, etc. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pedagogias disciplinares, elas parecem que já foram vencidas nessa época de pedagogias de conexão. E é preciso entender que na época das pedagogias de conexão, que celebram a cultura da participação, da colaboração e do compartilhamento, a liberdade aparece de uma outra maneira. É cada indivíduo que deve escolher o jeito de dar visibilidade a si mesmo. Então não pode mais ter uma empresa, ter um grupo, ter um governo, ter um político, ter um professor, ter um diretor, ter um pai que queira controlar e determinar, pode orientar, mas não controlar e cercear as coisas. Então, me parece que a gente tem aqui um campo extraordinário para pensar as necessárias substituições das pedagogias proibitivas de rede pelas pedagogias de conexão.
E também dizer que as redes sociais digitais, elas são tão populares atualmente, eu pressuponho, porque elas fazem circular esses novos hábitos. E também porque elas nos ensinam a aperfeiçoar condutas de narrativas pessoais, por meio das quais todos construímos, difundimos e festejamos as nossas subjetividades online. Elas devem ser valorizadas em seus muitos usos excepcionais, dinâmicos e reflexivos sobre a vida ativa que temos e que queremos ter nessa época de cibercultura avançada. As redes sociais digitais devem ser vistas como ambientes privilegiados dessas pedagogias da cultura de compartilhamento, em que cada sujeito deve ser o protagonista feliz e triunfante, e que por meio das narrativas de si, promova sinergias, encontros e criativos modos de viver baseados na solidariedade, pois nesse universo da cognição conectiva, cada um, não é, Nelson, é o que compartilha. Eu brinco com o Nelson porque o título do projeto de pesquisa atual de Nelson no CNPq é esse, cada um é o que compartilha. Narrar a si mesmo, difundir impressões por meio de palavras, de sons e imagens, já é transformar-se, pois a narração, a afirmação e a crítica andam juntas nesse tempo. Elas multiplicam os nossos sonhos e dão novos sentidos cada vez mais fascinantes à nossa vida, como dos bebês. Obrigado. Lembramos que a avaliação do evento pode ser feita pela página do CENIT. Pedimos àqueles que desejarem fazer perguntas que se levantem para que alguém da equipe leve o microfone até a plateia. Rapidamente aqui eu queria antes parabenizar pela exposição e eu queria só fazer um comentário antes, que eu acho que se tu levanta que o que importa agora é a visibilidade, nem que isso seja através de atos de corrupção, antiética, o importante talvez seja só aparecer. E aí uma reflexão, gostaria que fizesse uma reflexão sobre o tempo, sobre o pensamento crítico daquilo que se faz. Eu acho que essa hiperconexão da sociedade o tempo todo conectado a um suporte tecnológico, ele sobra muito pouco tempo para pensar sobre aquilo que se faz, sobre reflexão. Tu também colocou na tua exposição que as pessoas às vezes nem se dão conta das narrativas que fazem, mas vão se dar conta depois. Então eu gostaria que tu falasse um pouco talvez sobre esse tempo, né, que eu acho que é um tempo escasso, deixado para esse pensamento crítico, e se isso leva nós a construir uma personalidade baseada muitas vezes em questões superficiais. Bom, boa noite. A minha pergunta é mais ou menos no teor do que o nosso companheiro colocou. Gostaria de comentar que ontem o palestrante trouxe algo fenomenal a respeito da internet, né, que é a questão da cultura hacker no sentido de justamente do compartilhamento, que tu também falaste, e que a internet, eu estava comentando essa semana com alguns amigos, essa tecnologia que a gente tem é algo fenomenal. Porque se você for pensar a questão da escrita, isso dentro da educação, ela tem milhares de anos na humanidade. E a internet, essa tecnologia, ela está aqui agora, ontem, há 1 minuto, se for pensar, comparando. Então, se você dá um jogo para uma criança, fazer um cálculo, e ela gosta do jogo, ela pode ficar lá 1, 2 horas fazendo aquilo. Mas ela não fica brincando com um caderno lá, fazendo 1, 2 horas, pelo menos não se divertindo. Então, daquilo que o nosso colega falou ontem na palestra, e essa questão que eu trago, é um avanço tremendo, é um benefício enorme. Mas do que tu traz, de que não há mais espaço para recolhimento, de que a exposição agora é a onda, eu queria perguntar, mais ou menos do que ele trouxe agora,
é a questão da qualidade daquilo que a gente traz, né? Se as pessoas desejam se expor, e às vezes essa exposição é tão grande, será que isso representa um valor humano? Será que isso traz a felicidade? Porque a gente nunca viveu tanto o compartilhamento, mas ao mesmo tempo nunca se teve tanta depressão, né? Às vezes o cara lá posta um vídeo, poxa, todo mundo gosta, todo mundo aplaude, coloca o mais, curte, mas às vezes ele é um péssimo pai de família, às vezes ele é um péssimo ser na sua comunidade. Então, será que nós não vivemos hoje uma inversão de valores? Porque se todo mundo gosta de se expor, né, todo mundo se expõe às vezes até num grau tremendo, o que nós precisamos internalizar para que a gente se torne seres humanos melhores? Então, a questão da qualidade daquilo que se expõe e dos valores humanos que eu queria que tu comentasse. Na verdade, eu ia falar mais ou menos nessa questão que foi falado já. Quando você citou o caso da Luísa, né, eu fico pensando assim, o que isso, as pessoas que deram tanto valor a isso, que compartilharam e virou uma febre naqueles dias, o que isso acrescentou para as pessoas? E outra coisa, é uma coisa que hoje eu já nem lembrava mais, se você não fala, entendeu? Então me parece muito efêmero, fútil, né? E outra coisa que me chamou muita atenção no que você falou é a questão da visibilidade traz a popularidade na questão do político. Será que não é em função disso que a gente vota tão mal, né? Por que votamos tão mal? Porque nós estamos só vendo os corruptos, mas existem os outros? E os outros não são visíveis? Então é bem essa questão, né, da qualidade do que estamos vendo, do que estamos compartilhando, do que estamos falando na rede. E eu acho assim que a gente cai muito no senso comum da coisa. Eu não tenho a minha opinião. Eu vou curtir a opinião do outro porque, não, teve um monte, várias pessoas curtiram, várias pessoas postaram. Vou fazer também, deve ser bom, deve ser legal, então vou fazer. Né? Então me parece que se cai muito no senso comum. Mas posso estar errada, porque estou me sentindo meio atrasada nisso tudo, gente. Eu estou apavorada, sabe? Assim, que eu estou achando que eu estou em outro mundo, mas não sei. É isso que eu queria falar. Obrigada. Eu gostaria de levantar algumas questões, contribuindo que já foi dito. Eu tenho um sobrinho de 22 anos, que ele usa e-mail. A gente fala por e-mail. Eu uso e-mail, eu não converso com as pessoas no Facebook. Então, eu não sei até que ponto isso é uma tendência tão generalizada assim, sabe? Eu acho que fica uma pressão de ser tecnológico estar na onda com todo mundo, entendeu? Então, eu não acho que seja isso. Eu acho que nós temos necessidade de interações sociais que podem ser mediadas, sim. Né? É gostoso você ter notícias dos seus amigos, essas coisas todas. Mas não acho que é tudo isso, não, sabe? Desculpa. Oi? Pronto. Bom, obrigado, gente, pelas perguntas, pelos comentários, e dizer que eu tenho pouca coisa a acrescentar sobre tudo isso. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Parece que a gente vive uma época, e do jeito como eu conduzi a fala, pode parecer que, assim, vale tudo, né? Vale aparecer, mesmo que seja pelo escândalo, né? Assim, pelo escândalo público, do desvio público do dinheiro, como por um escândalo pessoal, privado, vale tudo. Na verdade, não significa isso. Né? Não significa que vale tudo. O que a gente precisa compreender, na verdade, é que existem determinados valores que sintonizam a época. Nós tivemos isso também em outras épocas.
E esses valores de outras épocas sempre criaram confusões imensas. Nos anos 60, liberdade sexual, sexo, droga e rock and roll, aquilo foi um escândalo. Hoje a gente engole aquilo como água com açúcar, né? Mas pense o que foi. Aquilo lá na época revolucionou o modo de vida das pessoas. E que foi acompanhado por determinadas tecnologias também, né? Pelo sucesso das gravações, né, das indústrias fonográficas, pelo sucesso de tecnologias médicas, por exemplo. Não dava para investir em sexo livre sem pílula, né? Então, assim, determinadas tecnologias foram necessárias para que as pessoas apontassem modos de viver que pudessem ser celebrados como os modos de viver típicos daquela época. E queriam mudar radicalmente, né, as gerações futuras. Ainda que muita gente esperneie até hoje contra aqueles valores, né? Mas eles determinaram a nossa vida. Então é só para dizer que assim, não é um vale tudo, porque a própria cultura acaba selecionando aquilo que faz parte do seu jeito, aquilo que deve mais ou menos permanecer. Há pouco tempo atrás eu participei de um evento, foi em final de fevereiro, na semana do carnaval quase, em Campinas, na Unicamp, e na plateia, a gente estava discutindo coisas bem parecidas, e na plateia tinha um pastor, né? E ele fez uma intervenção para dizer o seguinte, que Jesus Cristo defendia, na verdade, era que a gente deveria viver o dia de hoje. E aí ele citou vários versículos bíblicos, onde Jesus Cristo dizia que era preciso viver o dia de hoje. E que o que a internet estava fazendo era transformando o dia de hoje no agora, no instante, nesse já. E é assim que nós vivemos. E aí as pessoas começam a achar estranho viver o dia de agora, o instante de agora, porque elas ainda querem pensar numa temporalidade marcada por um modo de compreender a temporalidade com passado, presente e futuro. Mas que, na verdade, passado, presente e futuro estão misturados hoje numa única coisa que nós chamamos instante de conexão. E é ali que nós nos situamos. Né? Essa história é bacana, né? Porque esse discurso de que é preciso viver o hoje, viver o agora, não é de hoje e não é da internet. Né? Ele é antigo. Né? Só que também nós criamos um monte de imaginários e situações para localizar modos de vida de acordo com determinados interesses que necessariamente não são aqueles que nós vivemos. Né? Isso me permite pensar o seguinte, que essa história da temporalidade, ela é fundamental para compreender as dinâmicas de vida na cibercultura. Quando eu digo, e é verdade, gente, é sério, só gente velha hoje usa e-mail. Eu também uso porque eu sou gente velha. Mas essa molecadinha não usa mais. E por que não usa? Ou quase não usa. É que tem gente jovem que é velha também. Da mesma maneira como tem gente velha que é bem novinha. Né? Por que não usa? É por uma dimensão única. Não é porque a tecnologia não presta e não comunica. Ela comunica, ela presta. O que está em dissintonia? Uma compreensão temporal. Né? Para muitos de nós, mandar uma mensagem para alguém, esperar algumas horas, às vezes dias, para ter uma resposta, é tranquilo. A gente não sofre, isso não vira agonias, né? Tá tranquilo, a gente espera. Para a maioria da população conectada, né, com as tecnologias móveis, que está conectada em tudo quanto é lugar, não faz mais sentido mandar uma mensagem e esperar meia hora ou uma hora pela resposta. Porque a lógica que perpassa essa temporalidade é a ideia. Se todos estão conectados, as respostas têm que ser imediatas. Não é à toa que os espaços de conversa das redes sociais vêm substituindo os e-mails. Que essa geração não manda mais e-mail, porque quando quer conversar com um amigo, que também está conectado, está online numa rede social qualquer, chama e conversa por ali. Não é por acaso que todas as redes sociais criaram o seu MSN. Né? Porque a ideia é essa de uma temporalidade imediata. Não se pode mais esperar. E entre nós que achamos que não somos velhos e dessa temporalidade, essa cultura também já está muito instalada. A gente liga para o celular de alguém e a pessoa não atende. Você espera a pessoa ligar de volta? A maioria não faz mais isso.
você liga 15, 20 vezes na sequência. Quando o indivíduo abre o celular, tem 20 chamadas não atendidas da mesma pessoa. Há uma obsessão por essa resposta imediata. Né? Então, assim, desligar hoje o celular, é preciso estar pedindo nos eventos, como foi feito aqui, silencie, não dá para pedir para desligar, porque ninguém desliga. Então, pelo menos, a gente pede, silencie. Mas as pessoas ficam olhando se está chegando mensagem, se chegou chamadas, o que é que tem que ser respondido imediatamente, o que é que não tem. Porque nós vivemos nessa temporalidade do imediato. E essa temporalidade não é a temporalidade dos bem jovenzinhos, é a nossa também. Só que por algumas razões e interesses pessoais, às vezes nós ainda estamos num misto, né? Mais rápidos, menos rápidos. Aí a outra questão é que também o pensamento agora é de outra ordem. A gente vem de uma tradição, eu venho dessa tradição filosófica, de que pensar significa construir profundamente os argumentos, e construir profundamente os argumentos significa levar anos amadurecendo uma determinada ideia, para só depois colocá-la em público para o julgamento público. Nessa dinâmica da temporalidade que eu falei, do imediato, do agora, das respostas instantâneas, é um jeito de pensar também. Quer dizer, tem uma coisa aí do cognitivo que já é de outra ordem, que também é do rápido, que também é do imediato. E isso não significa que seja tudo raso e superficial. É um equívoco achar que os pensamentos lentos do passado eram profundos e que os nossos pensamentos velozes de agora são superficiais. Nós temos muitas coisas e grandes tratados filosóficos do passado bestas e superficiais, eu poderia citar um monte para vocês, como também nós temos ideias geniais hoje na rapidez das coisas. Narrativas criativas e belas, incríveis. O ano passado eu fiz um pós-doc na URGS em Porto Alegre e teve um concurso de poemas no Twitter. Imagine, não dá para construir sonetos, não dá para construir quadras, não dá para construir tercetos, não dá para fazer linhas com aquelas coisas, tem um nomezinho, pessoal de letras, que conta as sílabas todas e tem 20 sílabas na linha, não dá para fazer nada disso. Então, essa suposta profundidade das coisas, não dá para acontecer dessa maneira. O poema que venceu se chama Café. E o poema diz o seguinte: ele, vírgula, expresso, eu, vírgula, passada. Percebam que narrativa poética extraordinária em 2 linhas. Na verdade, tem 4 palavras e um título. E tem uma história inteira de amor narrada nessas 2 linhas. Qualquer pessoa, e o júri dizia isso quando elegeu esse poema, falava da profundidade, da capacidade de dizer em tão poucas palavras, em tão poucas linhas, de narrar uma história de amor com tanta sensibilidade e com tanta profundidade. Então, acho que é preciso também ser capaz e ser sensível para perceber que na nossa velocidade, na nossa instantaneidade, tem coisas belas, extraordinárias e profundas sendo feitas. E no passado das coisas longas, também teve coisas extraordinárias que nos encantam e nos fascinam até hoje. Mas nem tudo era dessa natureza. Em toda a época, lixo se misturou com genialidades. Como hoje também se mistura na internet. E aí tem 2 coisas bacanas nas 2 questões que vocês levantaram sobre a qualidade das narrativas. Eu também acho que é preciso cuidar da qualidade das narrativas. O problema é, e quem é que vai cuidar disso? A gente vai criar uma comissãozinha que vai ficar analisando as narrativas e definindo isso tem qualidade, pode ser publicado, isso não tem qualidade, tem que ser deletado, não pode ir a público? Não é dessa maneira. Então, eu acho, e vários autores que eu também leio, que vocês certamente devem ler, dizem isso. Um deles é Pierre Levy, nesse livro, junto com André Lemos, do Futuro da Internet, diz o seguinte: quem vai administrar a qualidade das narrativas
na internet é a própria dinâmica da narrativa. São os próprios sujeitos que vão avaliar o que eles devem e o que eles não devem narrar. Não pode ter comitês, não pode ter censores, não pode colocar pessoas determinando. Porque, na verdade, o que determina a qualidade das narrativas é a liberdade da narração. Se o sujeito não for livre para fazer as suas narrativas, nós não temos depois sequer como avaliar a qualidade da narrativa que foi feita. Então, o que eu defendo, e vários dos autores que eu leio, nós precisamos garantir a liberdade narrativa dos sujeitos. O que caracteriza a internet e as redes sociais é esse espaço de liberdade narrativa. É claro que eu não me identifico com a maioria delas. Lá nos anos 30, Walter Benjamin, um dos filósofos preferidos meus, escreveu um texto chamado Afinidades Eletivas, que é o título de um romance do Goethe, um dos romances mais famosos do Goethe. E o Benjamin fez um estudo belíssimo sobre o livro do Goethe, Afinidades Eletivas. Todos os autores da cibercultura que discutem comunidades virtuais e redes sociais digitais dizem exatamente que o que nós fazemos nas nossas redes é criar as eleições daquilo que é mais importante e significativo para nós. Também na rede, nós elegemos os nossos amigos, nós selecionamos os nossos seguidores, e quando um seguidor no Twitter começa a dizer coisas contrárias ao meu modo de ser e de pensar, como é que a gente faz? Simplesmente, pumba, cancela o fulano. Né? Bloqueia o fulano. Tira da rede da gente. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, o modo como nós trabalhamos presencialmente e o modo como nós trabalhamos nas redes sociais digitais, é sempre a partir das afinidades eletivas. Eu escolho temas que me interessam, que me são preciosos, que eu tenho curiosidade, enfim. E eu começo a dialogar com pessoas que discutem aqueles temas. E com outros não. Então, por isso que eu disse, não é um território do vale qualquer coisa. Tá? Não é. Porque a gente escolhe. Então, por exemplo, é verdade que por causa da visibilidade, a lógica é sempre qualquer coisa que traga visibilidade é justa. Né? É bacana. Isso não quer dizer que para a gente seja justo, de fato, que qualquer coisa seja utilizada para construir a visibilidade. Né? Então aí, nos nossos espaços eletivos, a gente pode dialogar e criar critérios. Mas os critérios são válidos para mim ou para minha rede eletiva. Não pode ser válido para todos. Eu tenho que entender que não pode ser válido para todos. Então é preciso compreender essa dinâmica de que é importante discutir a qualidade das narrativas na rede. Mas não pode ter um comitê avaliador. Né? Tem que ter liberdade das narrativas. As pessoas têm que produzir. Elas fazem porque elas estão fascinadas e elas gostam. Mas elas precisam ser livres e, do ponto de vista da educação, elas precisam ser estimuladas a fazer as narrativas. E aqui para nós, deixa o lixo proliferar. Porque é no meio de narrativas, né, de muito lixo, que preciosidades vão aparecer. No passado também foi assim. Se hoje a gente pode ler e se encantar com uma obra-prima como Em Busca do Tempo Perdido de Proust, é preciso entender que a indústria de livros produziu muitos romances vagabundos que desapareceram rapidamente e que ninguém ouve falar sobre eles hoje. Mas foi importante que todos eles tivessem sido publicados. Né? Me parece que a lógica agora é essa. É preciso publicar. Agora, nós temos uma responsabilidade conosco e com os nossos eletivos. Precisamos discutir a qualidade. Mas a qualidade, ela só virá em função da liberdade de narração nas redes. Eu penso dessa maneira. Informamos que foi encontrada a identidade de Simone Vazoler, que pode ser retirada na secretaria. Agradecemos as contribuições do professor e a presença de todos nesta noite. Lembramos que a equipe do Instalfest estará disponível durante todos os dias do evento
E convidamos para a confraternização que vai ser realizada agora no Velvet Bar. Os ingressos podem ser adquiridos junto à secretaria do evento a um valor de R$15. Pedimos que a equipe de apoio permaneça aqui no auditório, que o professor Adriano quer conversar. E contamos com a presença de todos para prestigiar a noite de amanhã. Muito obrigada.